Seja muito bem-vindo ao Podcase e neste 5º episódio nós vamos falar de um case de muito sucesso apresentado por mim, Thiago Nunes E por mim, Letícia Tabaldi. E neste episódio nós temos nossa convidada e amiga Cacá Cerutti, que transborda a alma de marcas únicas, inspiradoras e incopiáveis. Cacá, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês e compondo essa mesa de altíssimo valor, hein? Cacá, nós estamos muito alegres, privilegiados. Nós tivemos a alegria de ouvir um pouquinho de tudo que tu já passou, de tudo que tu construiu, de tudo que tu é. E nós vamos ser impactados com a tua presença hoje, eu e Letícia Tabaldi. E eu tô com várias perguntas aqui, porque para mim, Cacá, para mim é um privilégio ter uma mente brilhante como você nesta mesa, nesse 5º episódio, trazendo esse case de sucesso fantástico. Vamos lá então, Mais né? um case aí para nosso podcast que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, porque a história da Cacá é... Cacá, a Letícia muitas vezes, ela me diz assim, Thiago, tu fez as perguntas antes do momento, mas é que eu tô emocionado. São pessoas, né, alegres com case de sucesso e eu quero fazer uma pergunta que, para mim, me impactou quando eu tive o privilégio de saber mais sobre ti. O que é ressignificar uma vida? Bom, no meu ponto de vista, o ressignificar uma vida está muito ligado a gente olhar para a nossa história, a gente enxergar do que foi composta essa história, das pessoas que fizeram parte dela, dos contextos que a gente viveu, e a gente não enxergar aquilo como bom ou ruim, apenas como foi. E se a gente tirou alguma coisa, se vivemos alguns momentos desse período, dessa trajetória, que não foram momentos tão bons, que a gente consiga enxergar nestes momentos o que ficou de aprendizado e a gente dê um novo sentido para aquilo. E o ressignificar uma vida veio para mim quando eu passei por um processo muito desafiador na minha vida, que foi talvez o segundo processo de dor maior. O primeiro foi a perda do meu pai, quando eu tinha 26 dias de idade. Mas o segundo foi um divórcio, onde eu tinha construído, achei ilusoriamente que eu tinha construído uma vida, uma vida sólida, uma vida com preceitos, com valores, com princípios muito arraigados em família, Sim. em respeito, em comprometimento, em parceria. E quando eu vi, aquilo não era tão assim quanto eu imaginava. Entendi. Mulheres, às vezes, têm mania, né, de pintar a vida delas como uma casa branca de janelinhas rosas. E não é sempre assim, né? Sim. Mas sabe o que é muito interessante, Letícia? Quando tu falou que mulheres têm essa naturalidade de pintar alguma coisa, mas o que me impacta muito, Cacá, é que as mulheres sempre têm ótimas tintas. Ótimas tintas. Ótimas tintas, de diversas cores, que o homem, para mim, não tem tanta capacidade cognitiva para isso. Muitas vezes nós, como homens, temos uma cor só. Ou é o cinza, ou é o preto, ou é o branco, mas a mulher poderosa, e eu chamo de poderosa todas as mulheres que conseguem ter essa essência de ressignificar a sua própria vida. E trazer esse exemplo que é estar contigo, né, neste 5º episódio, trazendo tantos insights positivos, tanta verdade no que tu passou, e eu tenho certeza que muitas mulheres vão continuar sendo impactadas com esse episódio, com esse 5º episódio, Letícia. Com certeza, não tenho dúvidas aí. A história da Cacá é alguns pontos muito parecida com a minha, então foi aí também que a gente se conectou quando eu conheci ela. E essa questão de ressignificar certas coisas, às vezes também é a gente sair do julgamento, né? A gente Muito. ficar julgando. Claro que a gente julga quando a gente também não conhece certas coisas, né? Quando a gente entra num processo de autoconhecimento, que foi o teu, a gente começa a sair do julgamento de certas coisas e a vida começa a fluir de uma outra maneira, né? Eu gostaria que fosse tão fácil quanto a gente acha que é, né? Sim. Eu entrei depois daquele processo. Eu digo que o meu primeiro aprendizado daquilo tudo, daquela situação toda, e que
Ah, gente, vamos ser sinceros, né? Nós não éramos mais um casal, nós éramos 2 amigos. Sim. E eu sempre tive nele, e disse isso, verbalizei muitas vezes pra ele, que ele era considerado pra mim o meu melhor amigo, meu primeiro marido, que honra, inclusive, a minha marca, né? O Ceruti vem dele. Sim. Muitas pessoas dizem, mas tu se separa e fica com o sobrenome do ex. Eu disse, fico, não sou obrigada a nada, não tenho que devolver porra nenhuma. Desculpa. Vou falar de novo. Não tenho que devolver nada, né? Sim. Então, o que acontece? Eu simplesmente já era a minha marca e eu continuei trabalhando, enfim. Mas o meu maior aprendizado disso tudo é que eu comecei a perceber o quanto que eu não vivia a minha vida. Primeiro, eu era filha de professora, estudava na escola onde a minha mãe dava aula, então eu era muito exigida para quê? Ser a perfeitinha, Sim. né? Eu não podia tirar notas baixas, eu não podia ter um bilhete na agenda, eu não podia ter reclamação de professor, eu nunca podia parar na sala da direção. Então eu tinha que ser aquela perfeitinha. Então em casa eu também tinha que ser a boa filha. Depois, dentro das minhas turmas, eu tinha que ser o exemplo das turmas quando eu era criança. Depois eu fui para a faculdade, eu já era mais exemplo ainda, que é ali que eu comecei a exercer minha liderança, mas não talvez porque eu quisesse, mas porque eu tinha que mostrar, impor a minha força, minha garra de heroína, né? E heroína eu sou desde que eu nasci. Porque, né, como eu disse, o meu pai faleceu num acidente de trânsito aos 26 anos e a minha mãe teve que assumir uma criação de um bebê e um menino de 6 anos sozinha, sendo professora do estado, né? Então, para ela foi tão desafiador quanto, mas eu tive esse exemplo de heroína dentro de casa e foi assim que eu me tornei. Sim. E na faculdade de comunicação social, que eu sou publicitária, então eu fiz publicidade e propaganda na época, eu era líder de turma, eu já estava lá no DCE, eu já estava lutando pelas causas impossíveis, eu já fazia horrores naquele tempo, sabe? Então eu já era bem assim, reativa, meio rebelde, mas era o meu jeito assim de talvez mostrar quem eu era. E a partir de um período, por vestir tantas máscaras para ser aceita nos grupos, por vestir tantas cascas, assim, uma por cima da outra, para as pessoas, para eu ser a pessoa que os outros esperavam que eu fosse, eu acabei perdendo a minha identidade. E dentro do meu casamento isso aconteceu um pouco mais. Então eu não tenho filhos, nunca quis ter filhos. Esse, inclusive, foi um dos principais motivos do término do meu relacionamento, porque ele queria ser pai e eu não. Mas ele me conheceu com 16 anos e eu já tinha deixado as cartas na mesa. Não quero ser mãe, ponto final. Mas ele achou que eu ia mudar no processo. Não mudei. E aí eu acabei, naquelas condições todas, eu acabei perdendo a minha identidade, porque aí ele passou a ser meu filho. E aí eu passei a gestar a vida dele, mais a vida da família, de irmão, disso, daquilo, daquele outro. Eu ocupei um lugar que não era meu no meu sistema familiar. E aí virou um caos a minha vida, né? A partir do momento em que ele tomou a decisão, a gente tomou uma decisão de comum acordo, mas isso partiu dele. E quando ele me trouxe isso, eu comecei naqueles dias seguintes, foram 20 dias de muito luto, muita dor, porque eu tava sepultando uma Karen, que o Kaká vem de Karen, né? Eu tava sepultando uma Karen que estava com 38 anos e que ela desconhecia quem ela era, que ela não se reconhecia no espelho, ela não tinha mais nem a sua própria identidade, muito menos uma essência que pudesse chamar de sua. Porque ela já nasceu tendo que se defender, já nasceu tendo que buscar segurança, desenvolveu algumas feridas bem profundas, emocionais, de rejeição, de abandono, de humilhação e etc. Então, foi uma vida muito desafiadora até os meus 38 anos. A partir dali, foi um renascimento. Então, eu olho para trás e eu disse para ele no dia que... Uma fênix. No dia que ele saiu de casa, eu olhei pra ele e eu digo assim, eu só tenho a te agradecer por tu ter devolvido a minha vida. Porque se a gente nós continuássemos casados, com toda certeza eu não estaria aqui hoje e eu não teria essa história pra contar. Não nessa intensidade. Kaká, um assunto bem impactante e é algo que eu tenho o privilégio de falar bastante com a Letícia e outras peculiaridades da minha vida é a questão de identidade. Nós vivemos uma era onde 93% da sociedade não sabe a sua identidade.
não se conhece. Eu fiz uma pesquisa e também tu pode me ajudar, a Letícia também vai me ajudar nessa mesa fantástica, que 90, eu pude passar por mais de 20 ou 30 amigos, CEOs, pessoas extremamente importantes nas empresas, e entreguei um cartãozinho para eles perguntando 10 qualidades suas. Não sabem falar. 93% das pessoas não sabem. Não sabem. Fala, por favor, Letícia. Não, mas acho que ali entra a questão, não acredito que entra a questão da vivência e da história de vida de cada um, porque eu sou uma prova viva disso, que a gente vai passando por tantas situações que a gente vai criando uma casca para esconder as nossas feridas dos outros e querer ser a bonzinha, a boazinha da turma, a salvadora, né? da turma, que se você for diferente, você não vai Mas sentir não que é tu pertence pertencente. Sim, não é àquele lugar. pertencente, mas é um rótulo que as mulheres permitiram que a sociedade colocasse em cima delas. Que elas têm que ser fortes, que elas têm que ser impactantes. Ela é o que ela decide ser. Claro. Então, assim, é um rótulo. E cada uma com o seu contexto, as suas circunstâncias. É verdade. E porque a partir do momento que ela tenta imitar uma outra, né? Que é bem isso mesmo, é imitação. Que ela tenta imitar uma outra, porque ela se vê, ela olha para aquela pessoa e ela admira, ao invés de ela modelar, enxergar o que fez aquela mulher ser forte, ser resiliente, ser decidida, né? Até essa história do guerreiro é um estereótipo. A gente não tem que guerrear com ninguém. Sim. Isso não tem que guerrear com ninguém, né? Mas aí ela olha para aquela pessoa, ela se identifica, ela admira, ela tenta, ao invés de ela pegar características boas daquela pessoa e trazer para o contexto dela, não, ela quer tentar ser como aquela pessoa. Só que a partir do momento que tu quer te tornar igual a uma outra pessoa, tu perde a tua identidade. Impactante, Letícia. E voltando a falar também da questão de nós mulheres. Essa semana teve um acontecimento ali da Ana Lisboa, que eu e a Cacá, a gente acompanha ela e fomos no encontro, que ela fez uma pergunta assim: o que a gente vê na nossa mãe? Tipo, uma qualidade da nossa mãe. Nossa mãe é forte, é guerreira, não sei o quê. Isso é tudo... A gente não consegue ver a outra mulher, porque ela é bela, ela é alegre, ela é generosa. A gente só consegue ver que ela é forte, que ela é guerreira, e é isso que a gente cria, que todas têm que ser fortes, guerreiras, salvadoras. E aí tu Só vai que criando... tem uma época, tem uma fase da vida que acaba ficando pesada, né? Exatamente. Aí fica pesada demais, a gente não dá conta, aí a gente se culpa, a gente se frustra e, assim, e por aí vai, né? Então, por isso que logo a primeira decisão que eu tomei após o meu divórcio foi retomar a minha caminhada no autoconhecimento, que eu já tinha iniciado lá em 2011. E o meu divórcio aconteceu em 2014, então eu tô comemorando esse ano meus 10 anos de liberdade, de renascimento, tô bem feliz por isso. E aí eu mergulhei numa caminhada de autoconhecimento, assim, Thiago e Lê, que não tem precedente. E o quanto que cada vez mais eu mergulho profundo dentro de mim, mais eu quero saber os porquês, mais eu quero entender como que são os meus mecanismos internos, como que funciona a minha mente. E eu fui buscando mais e mais e mais informação e mais conhecimento e tô me submetendo a novas realidades, ainda com esse olhar profundo. Então, desde 2014 para cá, são tanto despertares de consciência que eu já não sei mais enumerar. Osho já diz, né, que nós nascemos sonâmbulos. Todo ser humano nasce sonâmbulo. Alguns nascem e morrem sonâmbulos. E que feliz aquele que tem a oportunidade de alguma vez na vida ele despertar. Então, quando ele desperta para uma realidade que ele vai começar a cocriar dali para frente. Porque ele sabe onde ele quer chegar. Ele entende que ele tem um propósito. Ele entende que ele tem uma missão, uma função aqui nesse mundo. Ele entende qual é o impacto que ele vai deixar na vida das pessoas. E o quanto que isso é importante a gente perceber que a gente não está aqui, como se diz o ditado, a gente não está aqui a passeio. É verdade. É algo que eu tenho muita certeza disso. Mas, Cacá, eu quero te fazer uma pergunta que muitas vezes eu tento passar para as pessoas e às vezes até falta algum conhecimento ou alguma literatura, mas eu tenho muito na minha fé incutida e certeza disso. Tu acha que precisa nós passarmos
tantas dificuldades para despertar? Não. Não. Não, porque eu vou te dizer, se tu não tem capacidade para despertar, se tu não tá aberto para novas possibilidades, tu vai sofrer uma, tu vai sofrer duas, vai 3, 4, 5, infinitas vezes, e tu vai só fazer um looping de sofrimento e tu não vai chegar a lugar nenhum, porque tu não é capaz de tirar um aprendizado daquilo. Tu só é capaz de procurar culpados. É que até não despertar essa consciência, vai sempre ter ciclos na nossa vida que vão se repetir para que a gente consiga aprender. Porque até que a gente Total. não aprende, E tem vai pessoas, continuar... amiga, ainda tem pessoas que passam uma vida inteira e voltam tantas outras vidas para elas conseguirem perceber que elas têm que tirar os aprendizados. A gente veio para esse mundo para aprender, Thiago. Sim. A gente não veio para outra, para além disso, claro, e com o aprendizado a gente fazer alguma coisa pelas pessoas e por nós. Mas a gente veio para esse mundo para aprendizados, para a gente aprender, para evoluir como ser humano. Então eu enxergo muito que a gente não precisa só despertar na dor. Pode despertar no amor também. Mas os meus 2 grandes e profundos, na verdade eu posso dizer hoje, assim, que há 6 anos eu tive um outro despertar, que foi o meu segundo casamento, que foi um despertar dentro do amor, onde eu consegui enxergar que eu podia ter uma vida com uma outra pessoa, não assumindo com ele os erros que eu cometi lá atrás. De novo os aprendizados. Sim. De novo a ressignificação. Eu olhei para tudo que eu vivi no meu casamento, que eu só repliquei um modelo mental da minha mãe, de ser, né, a controladora, de assumir muito masculino, né? A energia masculina dentro de casa, aquela coisa toda, a decisão é minha, a última palavra é minha, sou eu que mando. Quando que não? Numa relação é 50% e a gente tem que dar o espaço do homem. E assim como ele dá o espaço da mulher, a gente tem que deixar o homem ser homem e a mulher ser mulher. E eu aprendi isso e ressignifiquei toda aquela situação, porque eu estava me culpando. Nossa, mas eu só fiz um monte de porcarias lá no meu casamento e tal. Mas até eu conseguir ter consciência de que uma relação é feita de 2 pessoas e que há responsabilidade de 2 pessoas, então eu comecei a eliminar um pouco da culpa, olhei para aquilo que eu estava julgando que fosse da minha responsabilidade, e eu disse assim, não, agora eu sei que numa outra relação eu sei o que fazer e o que não fazer. Então, isso para mim hoje é fundamental. Então, eu tive esse outro despertar para a vida que eu já tinha começado a cocriar lá em 2014. Eu encontrei o Adriano em 2017. Então, foram ali 3 anos que eu vim me preparando mentalmente, espiritualmente, para eu poder encontrar com uma pessoa que ele veio redondinho do jeito como eu queria. Idealizei do jeito como eu queria. Joguei para o universo em dezembro de 2016 que eu estava pronta para viver uma nova relação. Porque até então, depois que a gente separa, né? O que a gente faz? Mergulha no trabalho, não é, Letícia? A gente afunda no trabalho, que não tem feriado dia santo, nem feriado de semana, nem madrugada, porque a gente só trabalha, bota energia masculina para explodir. Porque a gente tem que canalizar a nossa energia para algum lugar. E é trabalho. E aí, no momento que eu me senti pronta para viver uma nova relação, joguei para o universo em 2016, dezembro, ano novo de 2016 para 2017. 3 meses depois, ele entrou na minha vida. Que também discordo, Cacá, dessa questão de a gente ter que se jogar no trabalho e esquecer o lado pessoal, né? Eu tive uma separação que foi traumática também. Então, assim, Deus me abençoou demais, que me deu uma mulher fantástica hoje, que é a Lia. Então, assim, uma esposa maravilhosa. Mas teve um momento que eu disse assim, eu preciso me valorizar, me cuidar. Então, isso de trabalho eu vou deixar de lado e vou me cuidar, vou me valorizar. Mas também tive que aprender quais foram os meus erros. E um erro, algo que eu aprendi, Letícia e Cacá, nesse papo fantástico que a gente tá, é que o amor, para mim, ele não é um sentimento. Não. Ele é uma decisão. Eu concordo. Ele é uma decisão de andar com uma pessoa sim ou não. Aceitar, né, as debilidades, as dificuldades, o dia a dia, o peso que a gente tem, não querendo ou não, a gente chega a dia que estamos cansados, chega a dia que tu não tá afim de conversar. Então, para mim, o amor é uma decisão, não é um sentimento. Sentimento tem, né?
quem tem filho, pelo Sim. um pai, pela uma mãe, que tu não escolheu estar do lado daquela pessoa, Deus te colocou com ela, tu nasceu, mas o amor para mim é uma decisão entre o homem e uma mulher, é uma decisão. É uma decisão, tanto que eu ainda vem para reafirmar quando eu disse que eu joguei pro universo, eu decidi que eu estava pronta, né? Eu precisei passar por aquele período de 3 anos que paralelamente ao meu trabalho, eu estava no meu mergulho do autoconhecimento. Então, eu iniciei essa jornada, foram em treinamentos vivenciais em alto impacto, que trabalham as 4 emoções básicas, que te bota assim, te leva do céu ao inferno em 5 segundos. E eu gosto de viver, eu gosto de ser desafiada dentro desses parâmetros, assim. Então, comecei lá em 2011, eu fiz um primeiro, e depois eu abandonei, porque o marido não achava que era balela. Então, eu digo assim, ok, não vou ceder, ok. Mas a primeira decisão que eu tomei pós-divórcio, vou voltar. E voltei. Quando eu voltei para uma outra ambiência, de pessoas que estavam vibrando numa energia fantástica, que tinham uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade próspera, de abundância, uma mentalidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. E ali eu comecei a plantar as minhas sementes e eu comecei a florescer. Então, dali eu saí de um estágio de treinanda para trabalhar num outro instituto que também fazia os mesmos tipos de treinamentos. E lá eu queria fazer cursos de PNL, que tinham vários estágios de curso de PNL, de coach, que na época também eles tinham formação em coaching. Na época o coaching não era banalizado como está hoje, era uma profissão respeitada. E eu honro muito isso, porque fez muita diferença na minha vida. E eu não tinha grana para pagar, porque eram caros esses cursos. E eu estava me reerguendo daquele processo todo. Então, o que eu fiz? Eu propus para ela. Primeiro, eu quero trabalhar contigo na equipe. Eu estou pronta para trabalhar contigo na equipe para eu testemunhar o renascimento de tantas outras vidas. E segundo, eu me proponho a trazer alunos para as próximas turmas. Nesses períodos, a grande maioria das turmas eram fechadas com pessoas que eu trazia baseado na minha transformação. Eu não cheguei uma vez e procurei uma pessoa e disse, não, tu tem que fazer o tal do curso, tu tem que ir lá fazer o practitioner, tu tem que participar do Phoenix Training. Nunca eu fiz isso. As pessoas olhavam em mim a minha transformação, porque muitas delas eram minhas conhecidas, mas elas me conheciam na versão A e depois me reencontraram na versão B. E elas queriam ser como eu, queriam passar por aquele momento. Então, elas foram... E eu lotava as turmas. 30, 40 pessoas nas turmas, de pessoas que viam e queriam também presenciar na sua vida aquela transformação ou aquele milagre. Eu não sei nem o que eu vou dizer pra vocês o que era aquilo. É saber o que tu passou e como que tu fez pra chegar lá e mudar, né? Ter essa Mas é que eu mudei virada de muito. chave ali, Letícia, né? sabe por que engajou tanta gente? Porque eu mudei muito. Eu mudei muito. Eu era insuportável. Eu só conheci a versão 2, então não... Só a 2. Tu sei. não ia querer conhecer a 1. Estamos sendo abençoados com a Bia. É. Com a Bia. Gente, nem eu me suportava. Depois eu comecei a olhar e disse, gente, mas por que eu era assim desse jeito? Sabe? Então, assim, como eu mudei drasticamente, e aí eu comecei a atrair outras coisas pra minha vida, e uma delas foi o sucesso, foi o dinheiro, que eu comecei a empreender nessa época, né? Pra poder me sustentar. Antes eram 2 pessoas que bancavam uma estrutura, ele saiu, mas a estrutura permanecia, então eu tinha que manter. Sim. Eu comecei a empreender nessa época, fui resgatar as minhas habilidades, fui enxergar o que eu ia fazer. Em 3 meses, eu era funcionária de uma indústria naquela época, e em 3 meses eu já estava faturando o dobro do que eu ganhava na carteira como CLT. E dali foi só crescendo. As mulheres entraram na minha vida porque eu escolhi? Não. Eu simplesmente, isso aí dá assunto para um outro podcast, mas as mulheres apareceram na minha vida por propósito. E ali, aos poucos, eu fui enxergando qual era o meu papel aqui e o que eu tinha que entregar para essas mulheres, né? Cacá, assim, ó, isso me impacta muito porque a gente tem hoje uma discrepância muito grande do que é preço e é valor. E tu entendeu o que era valor. Tu entendeu que investir em ti é um valor. E hoje nós temos uma distorção muito grande para que as pessoas investam nelas mesmas. Muito grande. Tu tem que... né? Hoje parece que as pessoas querem ter um sofrimento para entender o valor do aperfeiçoamento.
Até rimou, Letícia Tabaldi. É. Rimastes. Né? Mas então, assim, que história impactante, Cacá. E eu quero agora começar a entrar mesmo, sabe, nessa tua vitória. Cada um tem um sucesso para mim. Uns são dinheiro, outros, né, são bens materiais, outro é relacionamento. Mas o que eu vejo que é muito impactante no teu olhar e faz brilhar é esse empreendedorismo de Cacá Cerutti em agora conduzir outras pessoas à mesma transformação. Isso é impactante. E eu quero que tu fale sobre isso. Eu voltei. Gente, claro que durante esse processo desses 10 anos, eu vou pegar esse tempo, tá? Desses 10 anos, eu já trabalhei de social media, que foi a primeira Eu ia operação. Como que tu começou a empreender? Sim. Quando eu comecei a empreender, eu fui vender o quê? Eu sou publicitária, eu entendia muito de digital, modéstia à parte. Eu passei por agências de publicidade, eu trabalhei para contas grandes, indústrias e vinícolas e etc. Então, eu tinha um vasto conhecimento nisso, que serve para todo tipo de empresa e todo porte de empresa. Embora eu trabalhasse numa empresa grande, que pagou caríssimo o meu passe para eu estar lá, porque me valorizou como profissional, pediu para eu montar uma agência interna dentro da indústria. Primeira vez, a minha primeira experiência dentro de indústria, que é uma outra vivência. E aí eu pedi licença para eles. Eu disse, gente, aconteceu tal coisa, vocês estão sabendo. Eles me deram total apoio emocional e financeiro na época. Por isso que eu sou muito grata a vocês, Empório Pet, meus amores do coração, que hoje são meus clientes e não sou... Continua sendo teu cliente. Continua sendo meu cliente, né? sim. Não sou mais funcionária, mas eles são meus clientes. E que me deram total apoio emocional para mim na época, para que eu pudesse me reerguer. E eu pedi licença para eles. Gente, eu preciso ganhar mais dinheiro. Para eu manter a minha estrutura de vida, para eu poder construir os meus sonhos, eu preciso ganhar mais dinheiro. Vocês me dão licença para que eu possa trabalhar para outras empresas? Claro que respeitando a ética de não para empresas que fossem do segmento. Sim. Tu tem carta branca. Ok, então eu fui pra rua. E catei os primeiros clientes. Só o One Day Spa, que hoje é o One Spa, um dos maiores spas do Brasil aí, que ganhou o Brasil, foi meu cliente. Que privilégio. A Fábio, maravilhosa, me estendeu a mão. Depois foi a Aline Gon, que era uma grande estilista, e ela é designer de joias e acessórios em couro, que é esposa do Emerson, jogador de futebol. E a Aline eles moravam no Brasil ainda naquela época, e depois, eu acho que 1 ano e pouquinho depois, ela acabou indo embora. Eles estão morando nos Estados Unidos, Miami, agora não sei onde é que eles estão. E a Aline também apostou em mim, e eu estava lá cuidando da marca dela. E a terceira empresa era uma empresa menorzinha, mas ela era uma confeitaria, a Marron Glacé. Então, assim, foram 3 clientes que foram uma escola para mim. Dali eu passei a trabalhar 20 horas do meu dia. Eu dormia 4 horas, mas eu estava feliz porque eu estava trabalhando por mim, pelo meu negócio. E ali eu comecei a enxergar o valor do empreendedorismo. Bom, social media. Trabalhei ali mais ou menos uns 2 anos. 1 ano e pouquinho. Não chegou a 2, deu 1 ano e um pouquinho. Depois veio o coaching. Quando eu fiz a minha formação em coaching, porque foi o coaching que me salvou, quem estendeu a mão para mim na jornada da heroína foi uma coach, que é a Kelly Freire, que é a minha madrinha de casamento, do meu 2º casamento. Desculpa te interromper, Cacá. Jornada da heroína. Não pode passar por mim essa frase. Isso aí é um curso ou é uma coisa, é algo teu? Não, isso é uma jornada de arquétipo mesmo. De arquétipo, E entendi. que como eu sempre me via, o meu arquétipo principal naquela época era a heroína, né? Porque como eu fui no fundo do poço e voltei com tudo, né? Quando eu voltei assim, depois daquele processo de autoconhecimento, eu voltei com uma outra visão, com uma outra postura, um outro posicionamento, com a minha marca, com o meu negócio. E aí eu voltei, como a gente costuma dizer, patrolando. E aí... A Cacá Cerutti é das nossas, Letícia Tabaldi. É isso aí. É o que a gente gosta. Patrolar. No bom sentido, claro. Hoje tá tudo... Né? Trabalhando, dedicada, focada, sabendo o que eu queria. Então, foi isso que aconteceu naquele período. E aí, como quem me fez o meu primeiro resgate foi uma coach, eu acabei me tornando uma coach, também buscando ainda mais alguma cura, uma ressignificação de algumas feridas, que feridas a gente não cura. Então, a gente só fui ressignificar algumas coisas, fiz a formação pra mim e enxerguei que eu podia ajudar o outro. Ali eu
comecei na minha jornada de poder ajudar outras pessoas. Abundância E ajudei muitas outras pessoas, homens e mulheres, que são muito gratos ao trabalho que nós fizemos juntos até hoje. E isso eu tô falando lá 2015, 2016, 2017. Bom, depois daquele processo, eu comecei a entender que o trabalho de social media, ele tava permeando mais uma gestão de uma marca. Então eu digo assim, ok, eu já fazia gestão de marcas na agência, eu faço a gestão da Empório, eu vou estender, vou mudar a nomenclatura do meu trabalho, porque social media já ficou comum. E eu sou dessas, que eu não gosto de nada comum comigo. Então eu digo assim, ok, nós vamos trabalhar com branding. Somos dois. Então, tudo que começa a ficar muito mais do mesmo, Sim. eu digo, não, essa caixinha já não me serve Muito mais. padrão, Sim, muita... Não. Vamos mudar. Então, nós vamos trabalhar com branding. E aí, eu comecei nessa caminhada do branding, enxergando que eu poderia trabalhar tanto as marcas comerciais como marcas pessoais, mas eu também podia trabalhar um pouquinho além. Porque eu não enxergo que um negócio não dê certo, ou dê certo, só por causa de coisa de conhecimento técnico, de saber vender, de saber precificar, de saber fazer gestão de pessoas, de ter as pessoas... Eu não acredito nisso. Porque se o líder tiver corroído por dentro, nada vai funcionar no externo. Porque a gente vive o reflexo externo do nosso interno. Então, se eu tô uma bagunça por dentro, o meu externo vai ser uma bagunça. Se eu estou alinhada no meu interno, o meu externo vai ser alinhado. Então, eu comecei a trazer esse olhar para o branding. E cada vez mais aprofundando. Só que eu não tinha tantos recursos assim para fazer isso acontecer do jeito como eu queria. E no finalzinho de 2022, eu simplesmente sentei e eu pedi para Deus, sabe? Numa conversa bem tete a tete, assim. Desce aqui, senta aqui do meu lado que nós temos que conversar. Temos um assunto. Temos um assunto para resolver. E eu cheguei e disse assim, cara, o que falta? O que tá faltando? Porque eu tô conquistando, eu tô fazendo dinheiro, eu tô conseguindo prosperar, eu tô trazendo autoridade pro meu nome, eu já sou referência, as pessoas já sabem o que eu faço, já me agregam a valor. Mas o que tá faltando? Eu olho para tudo que eu construí até hoje e falta. O que falta? O que tá faltando? Tá faltando. Eu tô sentindo, tem um vazio, tem um buraco aqui no meio. E simplesmente a resposta que me veio é: vamos olhar para outras coisas que não apenas o superficial. Porque a minha habilidade pelo coaching era aqui, ó. Tu trata o sintoma e não a doença. Tu trata dá analgésico. Tô com dor de cabeça? Toma ali um analgésico. Tô com dor na perna? Toma um anti-inflamatório, toma um relaxante muscular. Mas tu não sabe por que a dor na perna veio. De onde que veio a tua dor de cabeça? O porquê que tu tá sentindo a dor de cabeça? E aí eu enxerguei que eu tinha que aprofundar um pouco mais. Mas nesse aprofundamento, nasceu o meu método, que é um acrônimo da palavra alma. Porque eu enxerguei que, para eu poder transbordar a marca numa alma de uma marca, né? Como ela sendo incopiável, ela ser única, eu precisava trabalhar essa alma. E com isso eu fui buscar outro tipo de conhecimento que eu estou embutindo no meu método, que é o conhecimento sistêmico. Então, eu fui buscar através das constelações, tanto empresariais quanto familiares, para entender, trazer esse outro recurso para essa mulher que, na maioria das vezes, já passaram dentro do método Alma 48 mulheres. Nenhuma delas tinha problema de técnica. Todas elas tinham problemas emocionais. O que os olhos não viam. E eu sou prova viva do método, né? Letícia, nós fizemos uma conversa de 30 minutos antes de a gente começar a turma 2 do método, que aí eu comecei a trabalhar em grupo. Por que eu trabalhar em grupo? Eu já sou palestrante profissional, porque como palestrante eu consigo levar minha palavra para mais pessoas ao mesmo tempo, né? E aí eu nunca trabalhava com mentorias em grupo. Na pandemia eu trabalhei, mas lá em Portugal, e tinha homens e mulheres junto. Eu fechei uma plataforma de empreendedorismo, fechou esse trabalho comigo, me contratou para eu fazer mentorias de marcas para eles, lá para os portugueses, né? Porque isso para eles lá é bem incipiente. Então,
mas não tinha aquela pessoalidade. Quando eu criei o método, ele é aplicável dentro do meu trabalho individual, mas muito mais rico quando ele é em grupo. Por quê? Aí vem toda uma história da simbologia. São 8 mulheres e tem que ser 8. Já tentei fechar com mais, volta para 8. Tentei fechar com menos, volta para 8. Então eu já entendi. O número 8 é o que rege o meu método e a mentoria alma em grupo. E aí, quando a gente junta essas mulheres sentadas em volta de uma mesa, a gente abre um campo sistêmico e a gente cria uma egrégora muito rica ali. E desse campo sistêmico que abre, quando eu digo para ela e que eu dou a voz para ela, Letícia, eu quero saber quem tu és antes de saber o que tu faz. E aí elas abrem a boca e falam, igual o Espírito Santo, sabe? Impactante. Vai e fala. Abrimos Elas abrem a boca coração. e fala. E aí vieram coisas assim inimagináveis. Que eu conhecia aquelas mulheres na casca. E aí eu tive a confirmação de que a gente conhece as mulheres na casca, as conhecidas, né? Eu conheço fulano? Conheço. Mas tu conhece de networking, de fazer um brinde num evento. Mas tu não conhece intimamente, tu não conhece a real tu não história enxerga da pessoa, a alma né? daquela mulher. E ali elas se abriam, porque era um espaço seguro. Porque era um campo que estava propício para isso. E aí, quando eu comecei a ver, misericórdia, veio a turma 1, veio a turma 2, e veio a turma 3, mas na turma 1 eu não sabia o que fazer com tudo aquilo. Sabe por quê? Porque aí eu incorporei a Salvadora de novo, e eu queria dividir o peso delas, a dor delas comigo. E Só não tinha que- nada a ver contigo. Só que eu não suporto. Entendi. Eu não suporto. O que aconteceu? Eu adoeci. E aí eu insisti de novo. Eu digo assim, não, mas a turma 2 vai ser diferente. Que foi a turma dela. Que foi a minha turma. E aí na turma 2 já vieram outras histórias, mas eu tinha um apoio emocional dentro, porque eu tava com 2 consteladoras comigo na turma. Então ela já foi um pouco mais leve. Mas não deixou de ser pesado a situação, pelos contextos. E a turma 3 só foi alegria. Tiveram algumas situações diferenciadas. Eu chamei uma das gurias da turma 2 para participar, para me dar esse apoio emocional. Mas eu cada vez mais fui entendendo que isso era sério, que eu precisava ter esse conhecimento para poder fazer o método cumprir o papel dele e para que eu, de fato, gerasse a transformação que eu preciso gerar nelas. Não precisa ser doloroso, Thiago. Não precisa ser solitário. Não precisa tu ficar arrastando corrente que não é tua. Não precisa tu ficar sofrendo por situações que vêm de outras gerações. Hoje nós somos aqui figuras de 7 gerações passadas. Então eu tenho DNAs, experiências, vivências de 7 gerações. Padrões. de Entende? 7 Padrões, crenças, traumas. A turma E aí, estoura tudo. Entendi. E aí, o que tu vai fazer? Então, eu entendi. Pro o método ficar redondo, o que estava faltando? As constelações. Então, orgulhosamente, esse ano, vou me tornar consteladora. Já estou começando a minha formação agora no finalzinho desse mês. Tenho estudado muito de agosto passado para cá. E realmente está cada dia mais transformando a minha vida. Porque a partir do momento que eu gero transformação pro outro, eu tô gerando para mim mesma. Então, está sendo um desenvolvimento inimaginável. Ainda estou passando por esse processo. Então, eu tô me desafiando, porque eu tô trabalhando. Abri a turma 4 agora, que começa dia 25 de março. E presencial, que é a mais forte de todas. E eu tô passando pelo processo e vai começar a formação de constelação. E eu estou fazendo análise com psicanalista agora. Mas eu vou te dizer. Essa Cacá não para, Essa né? Cacá não para. Eu e a Cacá, nós somos um pouco semelhantes em muitas coisas, aí, Letícia Tabaldi. A gente parece que tem uma patrolinha que quer patrolar tudo que vê pela frente no bom sentido. Claro. Por favor, Mas Letícia. essa questão do método alma foi quando eu voltei também a me reconectar comigo, né? Eu lembro da entrevista que eu tava na casa dos meus pais, que a minha mãe passou por uma cirurgia. Eu tava exausta, bom, a Cacá sabe, né? A gente conversou isso na época. E foi quando logo que eu voltei pra cá, começou a mentoria, né? Tu chegou um dia depois. Cheguei um dia depois, né? E aí eu fui lá e no dia que eu cheguei, eu tinha que me apresentar. E eu, né, chorei tudo que tinha que chorar lá. Porque a gente começa a analisar parte da nossa história e a gente vê que às vezes a gente tá vivendo uma coisa que não é nossa. Tá carregando um peso que não é nosso.
E até a gente não conseguir identificar isso e tomar a decisão de mudar, a gente vai sempre continuar vivendo as mesmas coisas e sofrendo, né? Isso é autoconsciência, né? Naquele dia que a gente conversou, e eu não sei qual é a habilidade, Thiago, talvez Deus tenha me dado isso, eu não sei porquê, mas eu digo sempre para elas que eu consigo enxergar nelas o que elas mesmas não enxergam em si, né? Então, quando eu conheço a Letícia, eu acho que conhecia na época até fazer isso, a gente não se conhecia há um ano. Não se conhecia. E eu, todas as vezes que eu olhava pra ela, eu dizia assim, nossa, mas essa guria, ela tem alguma coisa. Tem algo nela que mexe comigo e que ela, eu não sei, mas ela tá precisando conversar. Na minha cabeça era isso. E ela, toda vez que me via, ela vinha pra perto. E ela vinha pra perto. Não era eu que chamava ela. Quando eu via, ela tava grudada em mim. Entendi. É verdade. Sabe? E aí, Ela quando não eu queria via, ela só uma mãe. Ela queria muitas coisas. E aí ela tava, quando eu vi, ela tava grudada em mim. E aí eu fui gostando, fui aprendendo a conhecê-la mais e ela foi se abrindo naturalmente. Mas naquele dia que a gente conversou foi a gota d'água, né? Porque aí ali ela transbordou total e eu digo assim, tá, e aí, tu vai continuar insistindo na dor, sabendo que tu pode ter outra opção? Sabendo que tu pode trazer pra tua vida outras questões que podem ajudar outras pessoas antes que isso fique sério demais? E ainda tá sendo um processo, né? Que a gente tá construindo. Mas tu já evoluiu agora. muito, Eu falei, né? Quem me conhecesse um ano atrás e me conhecesse agora, eu era sou um outra bichinho pessoa. da goiaba, amigo. Cacá milagrosa. Era um bichinho da goiaba. Eu, mais uma vez, eu tô muito feliz de tu estar aqui, porque tem muitas coisas que eu e tu pensamos muito semelhantes. Se eu disser que é igual, eu posso estar sendo errôneo em alguma expressão. Mas eu acredito que a única pessoa que pode nos parar somos nós mesmos. Claro. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os únicos que podem frear toda a capacidade que a gente tem. Eu vou falar para aquela câmera, porque vai ser importante. Nós somos os únicos que podem frear a capacidade que Deus nos deu. E a Cacá claramente está mostrando isso. Porque tu foi dando ressignificado para tua vida. Tu foi trazendo de volta toda aquela Cacá que já existia. Tu só foi aperfeiçoando alguém que estava dentro de ti. Como tu tá ajudando a Letícia Baldi. A questão da identidade, né? Sim. Porque a partir do momento que eu resgatei a minha identidade, que eu enxerguei a essência da minha criança, aí o jogo mudou. É verdade. E aí eu enxerguei o que era essencial e o que não era. E cada ano eu tenho me aprimorado mais. É como se eu tivesse me tornado um diamante e eu estivesse me autolapidando. Então, todas as percepções que eu tenho, e não é assim, precisa fazer mais um curso, não se acha boa bastante. Eu sei, Thiago, que eu sou a mais foda no que eu faço. De novo, falei palavrão. Eu sei que eu sou a melhor no que eu faço. Pessoas tá? assim, Cacá. Então, assim, eu tenho convicção, e isso não é arrogância, isso é uma questão de eu entender que eu, ao longo dessas quase 3 décadas, eu me preparei muito para chegar onde eu estou. Então, tecnicamente, eu sou muito boa no que eu faço. Ótimo. Mas em relação à saúde mental e espiritualidade, isso para mim caminha junto. E a gente precisa trazer esses elos junto para fazer construir esse, né, lapidar de uma forma completa esse diamante. Então, ao mesmo tempo que eu fui me preparando tecnicamente para ser a melhor naquilo que eu faço, e eu não tô dizendo que eu sou a melhor dentro do branding, eu tô dizendo que eu sou a melhor no que eu faço. Sim. Sim. Essa que é a diferença. Entende? Então eu não tô sendo arrogante nem nada. Estou apenas dizendo que eu sou a melhor naquilo que eu faço, naquilo que eu propus a fazer. E essa questão do autoconhecimento só foi me trazendo mais embasamento para que a cada transformação que eu tenho, eu possa gerar essa transformação no outro. É que a nossa vida pessoal, ela não tá desligada do nosso profissional, né? Não. Então, e é aquilo que tu falou antes. Se a gente não tá bem internamente, o externo vai estar também todo... Mas, Cacá, esse estereótipo que o mundo cria, eu acho nojento. Porque tu sabe a capacidade de quem tu é. E tu não pode ficar calada. Esse podcast é para isso, para que a gente tenha mais 10, 20, 30 Cacás treinadas por ti e que tenham voz. Que a Letícia Tabaldi, ela tenha confiança nela mesma e tenha voz, para que eu confie no que eu creio, nas aperfeiçoamentos que eu tô tendo e continue caminhando. Claro. E o que eu acho mais fantástico, Cacá, que tu comentou
Tu só vai continuar transbordando o teu copo quando tu ajudar outros copos a transbordarem os seus. Não faz sentido eu Não transbordar faz o meu sentido. sozinho. É verdade. Eu compactuo totalmente com essa verdade. Não faz. Tanto que deste método nasceu uma comunidade. Que é uma comunidade que tem um nome lindo, que é Conexão Alma. E essa comunidade é feita por essas 40 e tantas mulheres que estão hoje, que passaram pelo método. E lá a gente criou justamente essa ambiência. É a ambiência de crescimento, é uma ombro a ombro, não é? Eu não tô à frente de ninguém, eu tô de ombro com elas. Ótimo. A gente segue um caminho juntas de crescimento, de prosperidade, de elevação espiritual, de tudo que tu possa imaginar que existe de bom. A gente tá co-criando juntas. É um espaço que não existe competição, não existe julgamento, não existe comparação, que era exatamente o espaço que eu desejei a vida toda pertencer e eu não encontrei em lugar nenhum. Sem disputa. Sem disputa. Ótimo. É onde a gente consegue compartilhar coisas sobre os nossos negócios e também o quanto o autoconhecimento ajudou todas que estão ali na comunidade, né, Cacá? Todas. Porque todo mundo que passou pelo método, a gente foi lá na nossa ferida emocional mesmo para conseguir entender o que a gente estava passando, quais são os ciclos que a gente estava repetindo e trazer isso para o nosso negócio também e fazer a alma das nossas marcas transbordar. Porque tu é a tua própria marca. Exatamente. Ela hoje nós estamos trabalhando a marca pessoal dela, Letícia Tabaldi. Estamos aí. Ela é a própria marca dela. Então, tudo que a marca dela faz, fala, lê, compartilha, é o que ela pensa. É o que ela transborda. É ela. É a essência dela pura. Então, tá sendo um trabalho lindo. Porque a gente tá desvendando, a gente tá abrindo, assim, uma... Estamos indo lá no fundo. Ah, eu acho que é um mundo de oportunidades, assim. Eu não quero pintar a casa branca de janelinha rosa. Mas a casa dela tá ficando linda. Entendi. Logo vai tá Cacá, assim, ó, tu tá indo no fundo da Letícia com uma picaretinha pequenininha ou com uma broca poderosa? Uma britadeira. Uma britadeira. Uma britadeira, e ela Ótimo, sabe. é que eu verdade. pego ela, assim, de jeito, de vez em verdade. quando. Que uma das minhas características é... Eu sei ser muito carinhosa no momento que eu sei que eu preciso ser, mas eu sei ser muito provocadora quando eu sei que eu preciso ser. Então, elas sabem que pro crescimento, pro desenvolvimento delas, quando elas começam a me contar historinha demais, justificar os problemas delas, os erros delas, as sabotagens delas, aí eu digo assim, não, tu tá contando história pra pessoa errada. Sim. Tá? Então, eu sou a campeã, como eu digo, de botar o tubarão no tanque. É sair da criança e vir Então, pro assim, adulto, bora. volta porque criança não tem sucesso, né? É verdade. Isso. Só aí. tem sucesso quem tá agindo no adulto. Então, a gente precisa entender que a gente não tem que ficar contando histórias, porque quem é que tá sendo a maior prejudicada? Ela, Nós mesmos. Se não lê, não faz uma leitura, se não dá manutenção na tua saúde mental, se tu não dá atenção pra ti como ser humano, a tua morada, o teu corpo, se tu não tá dando atenção pro teu negócio, se tu não tá... Então, se tu não tá fazendo nada do que precisa ser feito, tu tá querendo fazer aquilo que tu quer fazer. Quem faz o que quer fazer é a criança. é verdade. Né? E quem faz o que precisa ser feito, porque sabe das suas responsabilidades e comprometimentos, é o adulto. Sim. Então, a gente precisa saber gradualmente estar em cada lugar e o principal, ter o equilíbrio das energias femininas e masculinas, porque a gente não pode viver no trator o tempo inteiro. Porque isso cansa, desgasta e acaba com a gente. Eu sou prova disso. Eu já Somos, passei né? nesse lugar. Somos. Essa aqui mais ainda. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Vamos executar. Eu gosto de pergunta e a Cacá, eu já notei que a Cacá entende e gosta muito de gatilhos mentais e eu adoro. Eu estudo muito sobre gatilhos mentais. Agora estou fazendo vou começar uma pós-graduação em neurociência porque eu quero entender Adoro neurociência. cada vez mais sobre a mente humana, né? Eu sou um cristão protestante que entreguei a minha vida a Cristo aos 19 anos quando jogava futebol. Se eu, como um cristão protestante, quiser estar no meio desta energia sistêmica, eu me encaixo? Totalmente. Totalmente. Porque essa energia sistêmica, e eu até vou te dar vou te responder com um exemplo, tá? Eu, antes de vir pra cá, eu estava ali na associação comercial, fiz reunião com uma das minhas nucleadas, e onde ela tá possivelmente estudando uma transição de carreira.
E ela também é consteladora, tá? E a melhor amiga dela, que é mentora dela, que é grudada com ela o tempo inteiro, é uma pastora evangélica, tá? E, normalmente, quem é cristão, quem é evangélico, as pessoas que são de outras religiões, elas olham para a constelação com um olhar um pouco estranho. Aqui, né? O que Era é isso essa aí? provocação que eu Entendeu? queria. O que é isso aqui? Tá. Mas como é que faz? Tá espiritismo? Tá incorporando? Que estrelinha é essa? Né? Não é. Não é. É apenas uma manifestação, né, de situações de cotidianos, de vivências, de situações que a gente manifesta dentro de um campo sistêmico. E ele atrai as pessoas para fazer aquela realização quando essa constelação acontece com pessoas. Então, só quem vive uma constelação para saber exatamente o que é. E aí, essa resposta, essa pastora, e eu perguntei hoje pra essa menina, pra essa nucleada, as duas são nucleadas, mas eu perguntei pra ela, né, pra essa que eu tava em reunião. E a fulaninha, qual é a visão dela? Ela tá enxergando isso com bons olhos? Ela tá apaixonada. Ela diz, por quê? Porque a gente começa a entender, inclusive a própria Ana, que é a nossa mentora, ela é evangélica, né? E ela fala, ela traz muito Jesus Cristo, ela traz Deus e traz o Espírito Santo pra dentro de tudo que ela faz. E tem até Ela anda... tá ali na minha bolsa. o Espírito Eu ia estar com o meu Espírito Santo aqui junto comigo, Sim, porque sim. eu aprendi, inclusive isso. A constelação me ajudou a eu honrar cada vez mais a minha relação com Deus. Sim. É que o nosso feminino tá ligado ao Espírito Santo. É isso que traz dentro da E o Espírito constelação. Santo é feminino, né? É. Então a gente enxerga isso muito claro. E aí eu restabeleci a minha espiritualidade, tá 10 vezes mais intensa depois que eu comecei a estudar constelações. Claro. Não, e tem até uma frase na Bíblia que a Ana traz também dentro da constelação, que é tudo que você ligar aqui na Terra será ligado aos reinos dos céus. Então, isso também é uma frase que ela traz, que é bíblica, mas que traz dentro da constelação, porque a constelação, ela não é, eu já passei por várias, ela não é uma religião. Não é seita, não é nada não disso. É nada disso. É mesmo tu entender como que o teu sistema familiar foi constituído. Sim. Tipo, qual que é a tua relação com teu pai, qual a tua relação com a tua mãe, com tua irmã, quem tem, né? Então, é mais essa abordagem sistêmica de como a tua família foi, né, construída e o que as pessoas que chegam na tua vida também têm para te mostrar sobre isso, porque tudo é ligado num sistema. E principalmente pra gente honrar, Thiago, o que essas pessoas passaram pra gente estar aqui. Entendi. Porque muitos dos nossos, né, os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, muitos deles passaram por situações muito desafiadoras pra gente poder estar aqui hoje. Sim. Vivendo essa vida que a gente vive hoje. Entendi. Então, quando eu falo, o primeiro ponto do meu método, o primeiro pilar do meu método é o autoconhecimento, e dentro do autoconhecimento, a primeira coisa que eu faço elas fazerem é, olha pra tua história. Faz uma linha do tempo. Olha pra tua história. Elas relembram de coisas, Thiago, que elas nem lembravam. Sabe aquela coisa que tu não quero mais olhar pra isso, eu vou botar lá na caixinha e vou trancar a chave. Não quero mais ver pra isso. Sim. Elas conseguem trazer essas coisas, essas lembranças. Elas conseguem perceber o porquê que ela estava repetindo aquele padrão, porque aquele padrão era coisa que ela estava vivendo na infância, ou porque ela via ou ouvia dos avós, ou ela ouvia dos pais, né? Então, olha pra essa história e honra, respeita. Porque bem ou mal, pai e mãe nunca vão te fazer nada que seja pro teu mal. E a vida que te deram, eles deram dentro do contexto que eles podiam, e com as condições que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham. Da melhor forma possível. Na melhor forma possível. Tu é pai, tu sabe melhor do que eu. Sim. Eu e Lê não temos filhos. Mas tu é pai, tu sabe disso. Sabendo, se tu tá errando ou tá acertando, sabe lá Deus o que tá fazendo. Mas tu tá tentando fazer sempre o melhor pros teus filhos. Sim. E é sobre isso. Então, quando a gente olha pro pai e pra mãe com honra, agradecendo pra eles por tudo que a gente viveu, tudo que eles viveram, pra gente estar aqui, pela vida que eles nos deram, muita coisa começa a mudar. Claro que não é só isso, o buraco é bem mais embaixo. De novo, se é só pra olhar pra história e honrar, eu tô aqui, ó. Sim, entendi. Né? Mas tem muito mais coisas pra baixo daí, mas isso é só o começo.
Eu não quero perder essa pérola, até porque quem está nos assistindo, eu formado em teologia, não posso perder essa pérola. Assim, a religião quer dizer no hebraico religar-se com Deus. Há uma interpretação totalmente correta na nossa sociedade, que é a religião A, B ou C, D. Não existe religião A, B, C ou D. Existe uma palavra que ela é, no seu original, no hebraico, é religar-se com Deus. Isso é a religião verdadeira. O Podcast tem o privilégio de ter vários patrocinadores e um dos patrocinadores é o evento que vai acontecer dia 10 e 11 de maio no Plaza São Rafael, chamado Pense Grande. Este evento é regido por uma frase impactante que diz: nada acontece até que você entenda que é grande. Então deixe de ser pequeno e vá neste evento. A contabilidade Onexa é muito importante para aqueles que sabem a importância do seu dinheiro, a importância de fugir das notas fiscais erradas e confiar a sua empresa a empresas com qualidade, que é a Onexa Contabilidade. Letícia Tabaldi é a nossa patrocinadora e de extrema qualidade. É muito importante. E a Avatim de Porto Alegre, trazendo sensações e aromas fantásticos para a sua família, para a sua empresa e para todos aqueles que entendem o significado de um bom cheiro. Isso aí. Temos aqui a RS Tech Solution, que é uma empresa especializada em TI, com foco em suporte técnico, gestão e soluções de cloud e segurança da informação, que está há mais de 10 anos no mercado. A Pulse, que é uma empresa de tráfego pago que impulsiona os negócios através de estratégias digitais que aumentam a marca das empresas, fazendo elas terem lucro de forma previsível e escalável. E a Smart Invest, que tem mais de 9 maneiras de alavancagem patrimonial através da ferramenta de consórcio. Cacá, foi muito impactante. Para mim, e eu tenho mais uma vez, vou repetir, eu sou repetitivo em algumas coisas, um privilégio para mim. Eu aprendi muito. E as minhas orações, tu estarás no meu caderninho preto de orações. Por que preto? Porque eu gosto dele. Eu tenho um negócio com aquele meu caderninho. Aliás, nós três aqui gostamos de preto. É verdade. É verdade. E eu queria, Cacá, que tu deixasse, eu não vou dizer frase, o que sentir no teu coração para todos aqueles que vão ter o privilégio de assistir o 5º episódio com Cacá Cerutti. Então, eu acredito que o principal que pode ser retirado deste período aqui em que nós tivemos juntos, desses assuntos que a gente discutiu aqui, que foram assuntos diversos, mas que todos eles são muito bem costurados e que trouxeram, né, fizeram dessa minha trajetória uma trajetória até hoje de muito resultado e de sucesso, e eu sou uma pessoa movida a resultados. Então, o que eu posso dizer para vocês é que não rejeitem, não negligenciem quando a mente de vocês estiver pedindo por um momento de descanso, principalmente mulheres, tá? Eu trabalho com mulheres, não é por escolha, elas acabaram me escolhendo, eu acabei me inserindo muito nesse meio, mas nós mulheres temos uma grande probabilidade de a gente querer enfrentar barreiras e a gente querer sempre superar, mesmo quando a gente está quase com as forças esgotadas. Então, eu quero muito deixar claro para vocês, a gente não é obrigada a nada. Então, se a gente está cansada, vamos parar para descansar. Se a gente está sentindo que algo no nosso corpo está pedindo por um respiro, vamos parar e olhar para aquilo que está acontecendo. Se a gente está passando por algum período um pouco mais desafiador, vamos buscar ajuda de quem possa estender a mão para nós. Esse estereótipo da Mulher Maravilha não cabe para nós. Não cabe. Não mais. Quando começou a se falar muito sobre feminismo, quando começou a se falar sobre as forças da mulher, as primeiras coisas que vinham era que mulher tinha que ser a Mulher Maravilha, porque ela era aquela que
enfrentava bem um trabalho, que ela tinha habilidade de trabalhar, 3 turnos, inclusive, 2 fora de casa, chegava em casa, ainda tinha que cuidar de filhos, de marido, de casa, de janta e etc, né? Dos estudos das crianças e, enfim. E que para isso ela precisava de superpoderes. Eu digo para vocês que o maior superpoder de cada uma de vocês é o que tá aqui dentro, é o que realmente importa para vocês. Se não é o ter que fazer, o se sacrificar demais pelas coisas, entenda que você pode, em qualquer momento, dar um basta. Para, chega disso, eu não quero mais viver isso e eu quero viver o novo daqui para frente, eu quero fazer diferente. Você é muito bem-vinda na minha vida, você também é muito bem-vinda na minha comunidade, na nossa comunidade, né, Lê? Na nossa. E eu fico muito feliz, Thiago, por esse convite. Hoje foi um dia muito especial. Não só pela Letícia, porque a Letícia tem um carinho muito grande, eu tenho um carinho muito grande por ela e ela por mim, eu sei disso. Mas também por estar aqui participando desse novo empreendimento de vocês, que é um empreendimento de muito sucesso. Sim. E eu tenho certeza, como eu já falei, o Pense Grande também vai ser um evento maravilhoso. Ele vai ter pessoas que... As pessoas que estiverem lá são as pessoas que precisarão estar lá para saírem com toda a sementinha de transformação plantada no coração de cada uma delas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Foi uma união muito próspera e eu tenho muita honra de estar aqui hoje com vocês e juntos nessa missão. Muito obrigada. Muito obrigado, Cacá. Nós que te agradecemos, Cacá. Estamos muito felizes que você está aqui com a gente, compartilhando um pouco da tua história. E temos certeza que esse episódio vai ficar marcado em todos que estiverem assistindo. E como você falou, tudo que a gente busca e todas as respostas, elas sempre vão estar dentro do nosso coração. É isso aí. E eu encerro hoje o podcast com a seguinte frase. O seu maior inimigo é você mesmo. E o seu maior amigo é você mesmo. Tu tem a decisão de fazer a diferença. E hoje encerramos o podcast com Cacá Cerutti e Letícia Tabaldi.